Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 7, a partir do versículo, João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Obrigado, irmão Sérgio. João 7, versículo 37. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Na minha versão diz, irmãos, que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão para a vida eterna ou correrão do seu ventre. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo dias, irmãos, para a glória de Deus, né? Aqui no Ceará tem chovido, mas nós temos vivido dias de muita sede, muita sede. O ser humano, ele tem uma variedade de sede, não é só a sede de beber o líquido, a água, não, a água como líquido, né? Mas, além da sede que é natural por água, nenhum ser humano sobrevive sem água. Mas além dessa sede, irmãos, o ser humano, irmãos, ele tem sede por outras coisas. Ele tem sede de poder. O ser humano, irmãos, ele tem sede política. Ele tem sede por dinheiro. O ser humano, irmãos, ele tem sede econômica, religiosa, sede pela fama, pela notoriedade. O ser humano, irmãos, tem muitas outras sedes. Sede pela riqueza. E o pior, irmãos, que muitas das vezes as pessoas, para saciar essa sede pela riqueza, pelo poder, elas fazem qualquer coisa, irmãos, para saciar essa sede. Eu li no ano passado, irmãos, uma biografia da Rosiane Collor, que agora não é mais Rosiane Collor, né? Que era a ex-primeira dama do Brasil, a esposa do Fernando Collor de Mello. E eu só estou falando isso aqui porque ela escreveu o livro e eu li o livro, né? E eu posso falar, porque foi publicado o livro, então é público. E eu li ali naquela biografia, irmãos, dela, ela falando da vida dela com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E algo que me chamou a atenção, irmãos, ela falar que o ex-presidente, ele pagava, irmãos, fretava um avião para levar alguém lá do Maranhão para fazer trabalhos de umbanda lá na casa da Dinda, em Brasília. Ela falou que certa vez ele pagou um preço absurdo por um bezerro, para poder sacrificar o bezerro e fazer trabalhos e bruxaria, feitiçaria contra os seus inimigos políticos. Você vê como o homem tem sede de poder, e como o homem tem sede de riqueza, e como o homem faz qualquer coisa, irmãos, para tentar se satisfazer nessas questões, irmãos. Contudo, irmãos, embora o homem tenha sede de todas essas coisas, a maior sede que a raça humana, ela tem dentro de si, irmãos, não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é, irmãos, pelo poder. A maior sede que a raça humana tem, irmãos, é a sede que está na alma, é a sede de Deus.
é a sede de Deus. Embora muitos não saibam, irmãos, e é por isso que eles vão buscar outras coisas, tentando satisfazer a sua alma, mas na realidade o que o ser humano tem é sede de Deus. E enquanto ele não satisfaz isso dentro dele, ele vai buscar outras coisas para tentar se satisfazer. Ele vai buscar em outros meios. Então, essa passagem que nós lemos aqui, irmãos, ela traz uma esperança ao nosso coração, irmãos. Ela nos reanima, porque, irmão, Jesus está dizendo aqui, irmãos, que eu posso saciar a sua sede. O Senhor Jesus, irmãos, está dizendo aqui, irmãos, que Ele é a única fonte que pode saciar a nossa sede. Posso ouvir um amém aqui esta noite? Agora, irmãos, o convite que o Senhor Jesus faz, tem aqui no seu conteúdo, que nós lemos, ele tem 4 exigências, irmãos. Tem 4 exigências, para que nós possamos, irmãos, ir até Jesus e saciar a nossa sede. A primeira coisa, irmãos, versículo 37, ele diz assim: e no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, se alguém tem sede. Então a primeira coisa, irmãos, que para receber e para beber da água da vida, é necessário a pessoa reconhecer que ela tem essa sede no seu coração de Jesus. Para satisfazer a sua alma, é necessário, irmãos, você reconhecer que necessita de Jesus para saciar a sua sede. Porque há a possibilidade, irmãos, de você chegar na fonte da água da vida sem sede. E aí Jesus não pode saciar se você não for a Ele com sede. Você pode chegar na fonte da água da vida, irmão, só para dar um passeio. Você pode, irmãos, encontrar a fonte da água sem ter a consciência da sua necessidade, e isso não vai gerar nenhum benefício para a sua vida. Infelizmente, irmãos, é isso que eu observo, irmãos, com pessoas, muitas das vezes, irmãos, fazendo de Jesus, irmãos, é como se a pessoa estivesse num passeio, encontrasse uma fonte, mas aquela fonte não lhe interessasse muito. E aí, irmãos, é como as pessoas que muitas das vezes assistem um filme de Jesus, ouvem uma pregação de Jesus, ou as pessoas que muitas vezes, irmão, escutam uma música, leem um livro de Jesus, mas não dão importância com relação àquilo. É como pessoas que vêm na igreja, irmãos, escutam a palavra de Deus, escutam o que Jesus tem a oferecer, escutam, irmãos, o que Jesus ele pode fazer nas nossas vidas, escutam, mas saem e não tomam da água da vida. Foi na fonte, mas não bebeu. Foi até a fonte, mas somente ela passeou e não bebeu da água da vida. Isso acontece, irmãos, porque essas pessoas não têm a consciência ainda que aquilo que ela está necessitando dentro dela, aquela sede, só Jesus vai saciar. E ela vem e vai buscar outra coisa, pensando que aquilo vai saciar a sua sede. Eu tenho o meu testemunho pessoal, irmãos, porque por muitos anos eu tive essa sede dentro de mim, mas fui a Jesus muitas vezes, mas só passeando e não bebi da água da fonte. Queridos, amados irmãos, quando eu era um jovem, 18 anos, irmãos, que eu estava ali, 17 anos, melhor, na escola de aprendiz marinheiro,
Irmão, não foram as poucas vezes, porque lá é internato, né, irmãos? É de domingo a sexta-feira dentro da escola. A gente era liberado se não tivesse de serviço na sexta e voltava domingo à noite. Então, meus irmãos, ali eu saía na sexta, já começava a beber, eu bebia no sábado muitas vezes, e domingo à noite, quando eu ia retornar para a escola, antes de ir para a escola de aprendiz marinheiro, irmãos, eu ia para a igreja, lá no Patrocínio, na Praça Zé de Alencar, porque eu tinha um vazio dentro de mim, irmãos, eu tinha uma sede, tinha bebido na sexta, tinha bebido no sábado, farriado, mas dentro de mim não tinha saciado. Aí lá ia eu para a igreja do Patrocínio, né? Lembrava de Jesus, e aí, irmãos, mas era uma sede que não saciava dessa maneira, irmãos, porque quem quer ir até Jesus, irmão, tem que ter sede e beber da fonte da água da vida. Somente assim, irmãos, vai saciar a sua sede. Há um texto, irmãos, que está em Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62, irmãos, que retrata muito bem isso, que muitas pessoas, já no tempo de Jesus, foram até ele, mas não mataram a sua sede, irmãos. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse uma pessoa foi até Jesus e falou com Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus disse para ele, e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Você tem sede mesmo? Você quer Jesus mesmo? Você tem a real consciência de que permitir que eu entre na sua vida? Assim como aquele jovem que tinha muita riqueza foi até Jesus, e Jesus disse: olha, vem tudo que tu tem e me segue. E aí o jovem foi triste. Da mesma maneira esse aqui também, eu creio que ele partiu triste, porque realidade, irmãos, às vezes as pessoas vão até Jesus com outros interesses, mas não para saciar a sede da sua alma. A pessoa estava interessada em seguir Jesus, irmãos, por interesse, mas o valor era dado, Jesus fala para ele que o valor que ele ia receber não tinha conforto pessoal. Você quer seguir? Você tem sede? Você quer vir até mim? Aí ele fala lá no 59 que outro foi seguir ele: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. E Jesus diz o que para ele? Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe, a partir do momento que você beber de mim, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova consciência, você não vai ser mais morto, você vai ser uma pessoa viva espiritualmente, sabe? Quando você beber da fonte da água da vida, as suas prioridades vão mudar, sabe? Quando você beber da água da vida, você vai ver que eu vou te saciar de uma maneira tal, e os teus olhos espirituais vão ser abertos de uma maneira tal, que você vai ver que a vida não se resume nessa vida, e após a morte tem uma vida muito mais além. E aí, irmãos, no versículo 61, ainda outro, chega Jesus também, e ele diz, também outro: Senhor, eu te seguirei. Todos foram até a fonte da água, irmãos, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Todos foram até a fonte, irmãos, mas sempre, irmãos, tinha uma outra coisa que era mais importante de que beber da água da vida, irmãos. Esse aqui também era voluntário, irmãos, mas não queria deixar nada para trás. E quem bebe desta água vai se saciar de uma maneira tal, irmãos, que não vai precisar de mais nada, irmãos, e ele vai poder seguir satisfeito, saciado, porque Jesus verdadeiramente sacia a nossa sede. E aí, queridos e amados irmãos,
Jesus poderia estar abençoando muitas pessoas hoje também, entretanto, não está pelo fato de não encontrar corações que verdadeiramente estejam sedentos por Jesus, que queiram mesmo, irmãos, beber desta água e saciar verdadeiramente a sua sede. E aí, queridos e amados irmãos, mesmo na igreja, irmãos, eu preciso dizer isso aqui, esta noite, irmãos, Jesus não está abençoando como desejaria, porque não está encontrando, muitas das vezes, crentes com corações sedentos de Jesus. Não estão sedentos verdadeiramente, irmãos. E sempre tem uma outra coisa que pode ficar à frente e tentar saciar a sede com outra coisa. Pessoas que encontram a fonte, irmãos, mas não dão valor. Não dão valor, irmãos. E aí, irmãos, não bebem. Porque também muitos não entendem a necessidade que tem de beber da fonte, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e amado irmão, olhe para mim. Só quem passou sede na vida, quem já foi dirigindo um carro, o carro deu prego aí no meio do caminho, meio-dia, numa estrada deserta, no sol quente, com sede, sem água, vai saber o que eu estou falando aqui, irmãos. Vai saber, por experiência própria, irmãos, que como é importante, irmãos, ter sede, e como é maravilhoso encontrar água e beber dessa água, né? Eu passei uma experiência dessa, irmãos, com a irmã Rosinha, agora aí, 2019, antes da pandemia, né? Nós fomos lá para uma pequena cidade de Alagoas, chamada Piranhas, às margens do Rio São Francisco. De lá, irmão, nós pegamos um catamarã, que é uma espécie de barco, descemos o Rio São Francisco 1 hora, dentro do Rio São Francisco, até um ponto turístico lá, irmãos, que é relacionado ao cangaço, porque depois do Rio de São Francisco, já é Sergipe. De um lado é Alagoas, do outro lado do rio é Sergipe. E é um ponto turístico, é lá onde, né, mataram o cangaceiro Lampião. E quando chega em Piranhas, obrigatoriamente você tem que fazer, né, esse percurso, porque é um ponto turístico. E eu e a irmã Rosinha fomos. Descemos o rio, bom, irmão, fresquinho do vento, dentro do Rio São Francisco. Maravilhoso, irmão, 1 hora. Só que nós chegamos nesse lugar, irmãos, para ir lá para onde mataram o Lampião, chegamos quase meio-dia, irmãos. Aí, quando descemos do barco, o negócio começou a esquentar. E lá desse ponto, irmãos, que é um ponto onde tem comida, tem tudo turístico, até onde mataram o Lampião, era 1 hora de caminhada. 1 hora, não era feia, a trilha? Uma trilha de 1 hora. Vamos lá, irmãozinha, vamos. Irmã Rosinha com um tênis novo, comprou para viagem, zerado. E nós fomos, irmão, nessa trilha. Aí nós pegamos uma garrafa de água, de 2 litros, e vamos levar água, né? Porque uma trilha dessa aí, meio-dia, e fomos, irmãos. Irmãos, essa garrafa d'água não deu nem a metade do caminho na ida. Mas ainda bem que ela estava congelada, ficou uma pedra de gelo lá no final ainda. Mas aí, irmãos, na metade da viagem, irmãos, um calor que eu quero de rachar, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, como estava quente, o tênis novo da irmã Rosinha descolou os 2. Os 2 descolaram. A guia, que já tinha experiência, pegou uma sacola de plástico e amarrou assim o calcanhar dela, para poder ela continuar usando o tênis. E aí, irmãos, e o pior, olha como a gente fala daquilo que a gente não conhece, a gente queima a língua, viu? Eu vi um cara passar por mim com 3 garrafonas congeladas de 2 litros, eu disse, ai, vai, o cara levando 3 garrafas dessas, vai cansar só de carregar a água, olha aí, o cara vai levar 3 garrafas dessas, ele vai cansar. Mas aí, irmão, quando chegou no meio do caminho, acabou a água, irmãos, e eu só pensando, se a gente, meio-dia, está assim, na volta, quase 1 hora da tarde,
sem água, sem água, sertão seco, irmãos, mesmo, agreste, cheio de cacto, cheio de aquela paisagem mesmo. Aí nós fomos, irmãos, procurei logo uma sombra quando chegou lá, né, para economizar, todo tempo bebendo os pinguinhos da água que ia descongelando, uma sede. Irmãos, você ter sede, irmãos, misericórdia, irmãos. Quando nós chegamos, nós corremos para ir buscar água, irmão, beber água, beber água. Irmãos, você ter sede, irmãos, é horrível. E o pior, irmão, tem um estudo que divulga, irmãos, que quem não consome água suficiente, irmãos, pode até prejudicar o coração. Quem não bebe água suficiente prejudica o coração. E quanto mais os rins, né? Beber água suficiente todo dia, irmãos, vai diminuir os riscos de coração, renal. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, ela é a fonte inesgotável de todas as bênçãos para nossas vidas. Se você tem sede desse Jesus, comparando com aquilo que eu falei, que eu estava sedento ali naquele meio, se você tem esse desejo de ter Jesus na tua vida, essa sede de Jesus te preencher, Ele vai saciar a tua sede. Ele vai saciar a tua sede, meus irmãos. Ele é a fonte inesgotável. Essa é a primeira ponto, irmãos. Quem quer ir até Jesus tem que ter sede de Jesus. Você tem que ter sede de Jesus. A segunda coisa, irmãos, está no versículo 37, que ele diz o seguinte, João 7,37, alguém tem sede? Tem sede? Tem. Então venha a mim e beba. A segunda coisa que Jesus quer, irmãos, se a gente tem sede dele, tem que beber, irmãos. Porque só sacia a sede se beber. E tem mais, irmãos, tem que beber da água da vida. Sabe por quê? Porque nas horas de sede, irmão, você pode estar com a sede que tiver. Se você for beber outra coisa, não vai saciar a tua sede. Tem que ser água. Tem que ser água. É ou não é? Você pode estar morrendo de sede. Você comprar uma Coca-Cola gelada de 2 litros, pode beber todinha. Não vai matar a tua sede. Você pode fazer uma limonada, não vai saciar a tua sede. Só vai saciar a tua sede se você beber água. Da mesma maneira, irmãos, o vazio que nós temos dentro de nós, pode beber qualquer outra água, não vai saciar. Só vai saciar a tua alma é Jesus. Pode beber outra coisa, irmãos. Uma vez eu experimentei também, estava com sede, fui experimentar aquelas pastilhas house, né? Não adianta, irmão, não adianta. Quando você termina ali de chupar a pastilha, faz aumentar a sede. Não adianta. Tem que ser água. Tem que ser água. Da mesma maneira, Jesus, irmão, você pode querer botar outra coisa no seu coração, não vai saciar a tua sede, somente Jesus, irmão, somente Jesus, irmãos, porque, queridos e amados irmãos, a nossa alma tem sede de Jesus, sede de Jesus, e desde que nós nos separamos do Senhor, quebramos a comunhão com Ele lá no Jardim do Éden, nós temos essa sede dentro de nós, irmãos. E somente Jesus, Ele pode saciar a nossa sede, porque nós temos sede, irmãos, das coisas do céu. Nós temos sede, irmãos, das coisas espirituais. Nós temos sede, irmãos, de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Então, não adianta, irmãos, pagar promessa, acender vela. Não adianta, meus irmãos, fazer simpatia, rituais. Não adianta, meus irmãos, porque somente Jesus, se você está com seu coração ferido, necessitado, só Jesus é possível, irmãos, nós termos a nossa sede saciada. É só em Jesus, não tem outro caminho. Amém? A água que vai nos saciar é Jesus. E aí, irmãos, essa fonte é inesgotável. Aí não importa a raça, a cor, não, aqueles que forem até Jesus, irmãos, eles vão ser saciados. Não importa, irmãos, o que você fez e qual era a tua vida,
não importa, mas se você for até Jesus, você vai ser saciado na sua alma, porque Jesus vai te preencher o vazio do teu coração. O homem, ele vai saciar a sua sede, irmãos. Você pode beber qualquer outra coisa, mas ao final você vai se decepcionar, porque é só em Jesus que nós somos saciados, meus irmãos. E tem mais, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus continua te convidando: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Há mais de 2000 anos, Jesus está te convidando: beba de mim. Veja lá no Mateus, capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, eu vou saciar a vossa sede. Venham a mim e bebam. Você está sedento de salvação? Você está sedento de paz? Você está sedento de amor? Você está sedento de uma vida em paz com Deus? Então beba da água, da fonte da vida, que é Jesus. Somente Jesus. Esta noite você precisa admitir, meus irmãos, que a única sede que vai te saciar é Jesus. Amém? O convite de Jesus não mudou. Ele continua te convidando. Ele continua te clamando: vem, beba de mim. A liturgia da igreja pode ter mudado, irmãos, as músicas podem ter mudado, queridos e amados irmãos, tudo pode ter mudado, irmãos, do tempo lá de Jesus, mas ele continua dizendo: vinde a mim e beba, vinde a mim e beba. O conteúdo é o mesmo: vinde a mim e beba. O conteúdo é o mesmo, irmãos. Jesus continua dizendo: eu sou a única fonte, venham a mim. Se esta noite você veio aqui nesta casa, está com sede no seu coração de Jesus, o convite para você é: venha e beba de Jesus, que Ele vai saciar a tua sede. Amém? Terceira coisa, irmãos, que você precisa fazer, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, você pode ir até Jesus, você pode beber da fonte, mas você tem que crer nele, como diz a Escritura. Você tem que crer em Jesus. Isso significa, irmãos, que uma pessoa pode até aliviar sua sede momentânea, mas, queridos e amados irmãos, isso é coisa temporária, sem ter uma transformação plena. Porque a pessoa foi até a fonte, assim como um peregrino, irmãos, que vai num deserto, encontra um oásis ali, bebe um pouquinho, e ele prossegue a viagem, mas lá na frente ele vai ter sede de novo. Então, meus queridos e amados irmãos, é como aquele que vem à casa de Deus, ele ouve a palavra do Senhor, e ele sente aquele desejo, a sede, ele vai e bebe, mas se ele não crê, como diz a Escritura, não tiver fundamentado na palavra de Deus, domingo ele bebe aqui, mas durante a semana ele vai buscando beber em outras coisas, quando chega no domingo ele vai estar com sede de novo. Porque, queridos e amados irmãos, isso só acontece porque é preciso crer, como diz a Escritura. Quem é Jesus? Crer em Jesus, como diz a Escritura, irmãos, implica em crer do jeito dele e não do nosso. É do jeito de Jesus e não do nosso. É crer como está escrito e não como eu quero que esteja escrito. Algumas pessoas, irmãos, até acreditam em Jesus, que ele nasceu numa manjedoura, que ele morreu numa cruz, até acreditam nisso, mas não é só para acreditar, irmão, é para crer, é para ter fé. Também, irmão, não basta ter simpatia por Jesus, não basta ter simpatia por Jesus,
Não, eu acho legal Jesus, acho interessante. Jesus, irmãos, não está atrás procurando pessoas simpatizantes, ele está procurando seguidores obedientes. É isso que Jesus quer. O Senhor Jesus, irmãos, ele não está procurando seguidores com a página no Instagram, não. Eu vou ver quantos seguidores eu vou conseguir. Não. Jesus, ele quer crentes, aqueles que creem nele como ele é, e sigam obedientes, como diz a Escritura. Também, irmãos, não basta ser religioso, ter rituais religiosos, né, a fim de agradar a Deus. Não, também não adianta. Para você experimentar uma mudança de vida pelo poder de Deus, é necessário, irmãos, você compreender o que Jesus disse, que precisa crer como diz as Escrituras. Isso significa, irmãos, crer com obediência. Isso significa, irmão, crer que Ele é suficiente, que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele vai verdadeiramente preencher o vazio que há dentro de você, que você pode até passar luta nessa vida, mas Ele está contigo em todos os momentos, porque assim a Escritura diz lá em Mateus, no capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos deixa, Jesus não nos abandona, Jesus vai ser sempre presente nas nossas vidas, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é Senhor das nossas vidas. É necessário crer, como diz as Escrituras, quando Jesus disse que crer que Ele é o eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o rei dos reis, eu sou o fiel e verdadeiro, eu sou o que sou, eu sou a fonte, venham a mim e bebam da água da vida. Creia, como diz as Escrituras. E a quarta e última coisa, irmãos, depois de você experimentar o poder de Jesus, aí você passa a ser, irmãos, referencial para outros que estão com sede. Depois que você bebe, você sacia a sua sede, automaticamente você passa a ser referencial para outras pessoas que estejam com sede. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, dentro de você. Agora você passa a ser um agente de Deus. Que lindo, irmãos. Aquilo que antes era seco, aquilo que antes era árido, não tinha nada, irmãos, agora ganha vida, ganha exuberância. Agora, aquilo que era seco, torrado, agora é um rio de água viva dentro de você. Olha só que maravilhoso, irmãos, que coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fez uma afirmação em 2 Coríntios 5,17, é isso que acontece, que se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, a sequidão passou, irmãos, e aí ele diz que eis que surgirão coisas novas. Você não é mais aquela terra seca, agora você é uma fonte da vida, para revelar o Senhor Jesus para as pessoas sedentas. De sedento nós passamos a ter fonte da vida. Queridos e amados irmãos, de angustiado passamos a consolar os aflitos, agora as coisas mudam. De triste nós passamos a ter a alegria do Senhor. De desanimados nós passamos a levar entusiasmo aos fracos. De perdidos, nós passamos a indicar o caminho. De condenados, nós passamos a pregar agora a liberdade daquele que vive em Jesus.
De criatura nós passamos a ser filhos de Deus. Tudo muda, irmãos. Tudo isso porque nós tomamos da fonte da água viva. Tudo isso porque nós saciamos a nossa sede, irmãos. Queridos, ao crer em Jesus, como diz as Escrituras, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, irmãos. E agora, irmãos, nós somos um canal de Deus a fluir um rio da vida, um rio de bênção, para que as pessoas possam vir e saciar a sua sede também, através de Jesus que usa nossas vidas. Vai jorrar na vida, para a vida, irmãos, e vai alimentar muitos outros. Vejam bem, irmãos, a Bíblia fala de Filipe e Natanael, né? Não é o nosso Natanael aqui não. Filipe encontra Natanael lá em João 1,46. Aí ele diz assim, irmãos: olha, achei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, é Jesus de Nazaré. Agora ele está jorrando, irmãos, está jorrando. Ele tinha bebido da água da vida, agora estava jorrando, jorrando. A Bíblia também fala, irmão, daquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. Ela, depois que bebe ali, ela vai buscar água no poço, e Jesus diz: ei, essa água aí tu vai ter sede sempre, mas deixa eu te dar da água da vida. E ela bebeu da água da vida, irmão. Agora ela corre para a comunidade dela, irmãos, e ela diz: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito, ele é o Cristo. Agora ela está jorrando a água da vida. Amém, irmãos? É assim, irmãos, é maravilhoso. Queridos, quando você encontra Jesus e descobrir que nele há uma fonte inesgotável, Deus espera que você possa verdadeiramente ali conduzir os sedentos para beber dessa fonte também. Quando você descobre essa fonte, irmãos, e bebe dela, você, queridos e amados irmãos, é um abençoador, porque vai estar abençoando vidas, levando as vidas sedentas até Jesus. Amém? Então, meus irmãos, Jesus é a fonte de toda a bênção, e Jesus quer abençoar você nesta noite. Ele é a fonte de toda a bênção, e Ele quer te abençoar. Se você ainda não tomou da fonte da salvação, eu quero te convidar esta noite, irmãos. Jesus quer saciar a sua sede, a sede da tua alma esta noite. Ele quer te saciar a sede da tua alma. Se você deseja ser transbordante da plenitude do Espírito Santo, Jesus está aqui, irmãos, e Ele vai fazer um rio de água fluir do seu interior esta noite. Creia nisso, irmão. Jesus é a fonte do perdão. Jesus, Ele ama você. Jesus, irmão, não quer vê-lo longe dEle, e Ele quer saciar a tua sede esta noite. Ele quer saciar a tua sede esta noite. E o convite continua: quem quiser beber da água da vida, venha. Venha, venha, irmãos. Hoje é dia de saciarmos a nossa sede. O convite de Jesus continua muito atual. Ele quer nos saciar, irmãos, e não tem nada nesse mundo que vá saciar a sua sede, a não ser Jesus. Você pode estar buscando em muitos outros lugares, em um forró, na bebida, nas drogas, seja lá o que for, mas jamais vai saciar a tua sede. Somente Jesus, Ele pode saciar a tua sede, e o convite dele está aqui esta noite: venha e beba da água da vida. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite.